Careca, pé direito. Vai fazer pé direito, bateu, é gol! O Grão errou! A década é 1970. Stay Alive, dos Bee Gees, fazia sucesso em todo o mundo. O Brasil vivia a ditadura militar, e aos artistas nacionais restavam driblar a censura. Pai, afasta de mim esse cálice. Assim era o mundo em 1978. Mas o assunto aqui não é música, muito menos política, é futebol. Esta série de reportagens mostra a metamorfose sofrida pelo Guarani Futebol Clube entre 1978 e 2018. Até então, o único time do interior do Brasil a conquistar o título de campeão brasileiro. Nós iniciamos o Campeonato Brasileiro perdendo a primeira partida aqui dentro de casa contra o Vasco da Gama, né? Perdemos por 3-1. O time estava em formação ainda, essa que é a grande verdade. E aí chegamos nessa outra partida contra o Remo, essa sim foi muito vexatória. A partida citada por Zenon é a goleada de 5-1 sofrida para o Remo, em Belém. Veio aquele ormaço de novo, que é normal naquela região, e o time não se sentiu bem, foi totalmente dominado pelo Remo. Apesar do começo ruim, a sequência de partidas deu confiança ao time, até que Carlos Alberto Silva finalmente encontrou a escalação titular na partida contra o Internacional de Porto Alegre. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Renato e Zenon. Capitão, Bozó e Careca. Na época só se falou que a imprensa gaúcha fez piada com o Guarani, onde já se viu um time com ataque de palhaços, de Capitão, Careca e Bozó, querer vir ganhar do Internacional aqui no Beira-Rio, né? E os jogadores viram isso, parece que foi na televisão, num programa de televisão, e os jogadores viram. Então eles ficaram mordidos, entraram mordidos em campo e deram um baile no Inter, ganharam de 3-0. E lá pelo segundo tempo, eu recebi a bola da defesa dentro do meu campo, e aí ameacei lançar o Capitão ou o Careca, no momento de muita lucidez e improviso, eu te diria. Eu puxei a bola para mim mesmo e passei pelo meio de todo mundo. E aí cheguei na frente do goleiro lá, Gasperim, eu toquei a bola quando ele estava saindo, né, debaixo dos 3 paus. Já na reta final do Brasileirão, um fato mexeu com a cabeça dos jogadores e principalmente do técnico Carlos Alberto Silva. O pai do treinador faleceu em meio à reta final da competição e coube aos jogadores não levar o lado emocional para dentro do gramado. A gente ficou muito sentido, né, naquela ocasião, porque o Carlos Alberto realmente ele deu uma baixada na crista dele, mas nós entrávamos em campo, sim, pensando em vencer para levantar a autoestima do Carlos Alberto, né? Nas semifinais, de um lado, o Palmeiras bateu o Internacional e se classificou para a decisão. Do outro, o Guarani pegou o Vasco e venceu os 2 jogos. Depois vieram as finais contra o Palmeiras. No primeiro encontro, o Guarani bateu o Alviverde por 1-0, com gol de Zenon. E quando surgiu aquele pênalti, né, que o Leão fez aquela besteira de dar um encostãozinho no Careca, o Careca, para você ter ideia, era tão inocente que nem caiu. O meu coração acelerou, porque eu jamais tinha batido uma penalidade em um jogador de linha. Eles falaram, não, você é o nosso batedor oficial, vai lá e bate, fique tranquilo. E não deu outro. Fui tranquilo, bati, o escurinho não saiu nem na foto. Fui no jogo do Morumbi e nós saímos já gritando é campeão de lá, né? E o jogo aqui, para mim, foi uma tranquilidade, né? Eu já fui pro estádio pensando, vamos só confirmar. E Mariolane tinha razão, mas antes de mostrar o gol de Careca no segundo jogo da final, vale explicar por que os jogadores não comemoraram o título dentro do gramado. Nós tivemos o jogo do Sport, teve invasão, do Vasco invasão. Então a gente já estava preparado, sabíamos que ia acontecer isso de novo. Bom domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Hoje sempre Guarani. Ainda Careca, pé direito. Vai fazer
Com a conquista do Campeonato Brasileiro de 1978, o Guarani garantiu a classificação ao torneio de clubes mais importante da América do Sul, a Copa Libertadores. Com a mesma base que alcançou o título nacional, o Bugre fez uma ótima campanha na primeira fase e terminou com o melhor ataque. Apesar das boas atuações, o Guarani acabou decepcionando nas semifinais da competição e foi eliminado para o Olímpia do Paraguai. O sonho da conquista da América havia acabado. Após alguns anos sem sucesso, o Guarani voltou a se destacar no ano de 1986, quando chegou mais uma vez à final do Campeonato Brasileiro. Só que desta vez, a história não teve um final feliz para o Alviverde. O time que contava com Sérgio Neri, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Gilson Jader e Zé Mário, Tozin, Barbieri e Boiadeiro, Chiquinho Carioca, Evair e João Paulo, teve trajetória impecável e chegou para disputar o título contra o São Paulo. Depois de arrancar um empate no primeiro jogo da decisão, disputado no Morumbi, o Bugre tinha tudo para conquistar o bicampeonato nacional, mas acabou derrotado nos pênaltis depois de empatar por 3-3 no tempo normal, decepcionando os torcedores que compareceram ao Brinco de Ouro. Mesmo 32 anos depois, 2 lances não saem da cabeça de João Paulo, um pênalti não marcado e o gol do empate tricolor no último minuto da prorrogação. É um assalto muito grande. É um jogo que eu nem gosto de ver, de relembrar na realidade. É uma tristeza, onde eu peguei a bola, Wagner Basílio não me pegou a bola nada, me pegou o pé, onde eu tirei a bola para fazer o gol, ele deu o carrinho, um carrinho maldoso, nem pegou a bola, pegou meu pé e o juiz não deu nada. Foi um assalto muito grande. Esse jogo a gente fica triste, viu? Triste pelo como foi o jogo, pelo juiz e pelo gol que nós tomamos. Faltava 1 minuto para acabar da prorrogação. Mesmo com a traumática final no Campeonato Brasileiro de 1986, o Guarani conseguiu se reerguer e alcançou, no ano seguinte, o 2º vice-campeonato nacional. No entanto, o clube não conseguiu repetir as mesmas atuações em 1989 e acabou rebaixado à 2ª divisão. Apesar da queda, o Guarani entrou nos anos 90 embalado. O clube teve bons desempenhos no Campeonato Paulista e retornou à elite do futebol nacional. Mas o ápice do período viria com o técnico que já era bastante conhecido aqui no Brinco de Ouro. E um treinador que conseguia unir o nosso time, né? Que tem a cara do Guarani, né? Falar de Carlos Alberto Silva é falar do Guarani. Campeão brasileiro em 78, Carlos Alberto Silva retornou ao Bugre em 94 para comandar a equipe no Nacional. Logo na 5ª rodada, apostou em uma dupla da casa. Amoroso e Luizão jogaram juntos pela primeira vez e foram os protagonistas de uma goleada sobre o Santos. Aí em 94, quando chegou o Carlos Alberto, eu falei, olha, eu queria ser emprestado, eu quero jogar, aqui eu não vou jogar. Ele falou, não, eu vou... Continua treinando como você está, que daqui uns dias eu te dou camisa nova e você não devolve mais nunca. Amoroso e Luizão fizeram parte de um trio que ficou marcado na memória da torcida bugrina. A parceria da dupla com o meia Djalminha durou pouco tempo, mas foi o suficiente para ser eternizada na história do clube. Com certeza, se esse trio tivesse ficado junto mais tempo, ia dar muito mais alegria ainda para o torcedor bugrino. O Guarani enfrentou o São Paulo nas quartas de final. Mesmo sem Djalminha negociado com o futebol japonês e Amoroso, que pouco atuou nos 2 jogos devido a uma lesão, o Bugre conseguiu a classificação para a semifinal. No confronto que valia vaga para a decisão, o Alviverde Campineiro sentiu a ausência do artilheiro Amoroso e perdeu as 2 partidas para o Palmeiras. Assim, o Guarani terminou o Campeonato Brasileiro com o gosto amargo da 3ª colocação. Se fosse ponto corrido, a gente tinha sido campeão. Acho que perdemos no detalhe para o Palmeiras também, nos 2 jogos. Assim, lá a gente estava muito melhor. O ano de 95 começou com a chegada do técnico Vadão, que comandaria o Guarani pela primeira vez. Mas o treinador deixou o clube após apenas 6 jogos no cargo, devido ao conflito com o meia Djalminha, que havia retornado do Japão. O problema da passagem ser curta foi uma opção minha, porque, na verdade, o Guarani, eu tive um problema com o atleta e aquele problema a gente não conseguia resolver, eu pedi demissão. Ele chegava muito atrasado, assim, sempre chegava em cima da hora, o outro chegava atrasado. E a gente acabou se desentendendo. Na verdade, eu não tinha atrasos. O presidente me liberava de alguns treinos. Quando eu ia para o Rio, ele falava para que eu voltasse na terça-feira e, de repente, ele não comunicava o treinador e ficava uma situação, às vezes, incômoda.
Apesar de campanhas modestas na segunda metade dos anos 90, a década ficou marcada pelos grandes nomes que o Guarani revelou para o futebol nacional e mundial. Ainda Careca, pé direito. Vai fazer pé direito, bateu, é gol! O início dos anos 2000 marca um período difícil da história do clube, onde rebaixamentos e más administrações passaram a fazer parte do cotidiano, levando assim o clube a uma mudança de patamar no futebol nacional. A partir de 2000, 2001 é que começou a cair vertiginosamente, né? Não há como negar, né? Era um time que disputava títulos e agora chegou a disputar a Série C e Série A2, né? A situação ainda está complicada. O status do Guarani hoje é diferente do de 30 a 40 anos atrás, não há como negar. As péssimas gestões administrativas levaram o Guarani a caminhar com grandes dificuldades. Os reflexos apareceram em todas as partes do clube. 2000 e 2001 começou as primeiras dificuldades, eu comecei a sentir isso no lado financeiro, né, e de estrutura também. O clube sempre foi conhecido por ser um celeiro de novos talentos. Um deles é o zagueiro Edu Dracena. O prata da casa se firmou entre os profissionais no ano de 2000. A gente vê hoje que está numa situação muito difícil porque as pessoas que de repente comandaram o Guarani de uma certa época acabou com que estragando toda a base que tinha antigamente. A falta de planejamento e organização levou ao aumento da dívida financeira, que era de R$ 9 milhões em 1999, a R$ 50 milhões no ano de 2006. Edu Dracena é apenas um exemplo de atleta que ainda tem valores a receber na justiça. A quantia exata não foi revelada pelo atleta. Me deve ainda. Foi um acerto trabalhista. Quando eu saí do Guarani, eles me deram um cheque. E esse cheque sem fundo está até hoje e está na justiça. Em contato com a reportagem, a atual gestão afirma desconhecer a dívida. Após 13 anos disputando a elite do futebol brasileiro, o Guarani amargou a 22ª colocação, com 49 pontos, e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Os problemas internos começaram a ser sentidos dentro de campo em 2004, ano do primeiro rebaixamento na década. Paysandu 4, Guarani 2. 11 de dezembro de 2004, um dia triste para o futebol de Campinas. No ano que vem, o Guarani vai disputar a 2ª divisão. Porém, o pior ainda estava por vir. Em 2006, o Bugre foi rebaixado à 3ª divisão do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história. A queda mostrou claramente o ambiente desorganizado e caótico financeiramente que o clube vivia. O Guarani foi punido pela FIFA com a perda de 3 pontos, em virtude de uma dívida em relação à venda do lateral Gilson no ano de 2003, para um clube do futebol turco. Ex-jogador Humberto Louser fazia parte do elenco e fala sobre o episódio. Mas em pontuação, o clube ele atingiu uma pontuação que ele não cairia, mas em detrimento dessa irregularidade, acabou sendo punido e sendo rebaixado. Mas tudo é aprendizado, é lições que você tira. O momento do Guarani era um momento de dificuldade, tinha esses percalços aí financeiro. Hoje também tem, mas o clube consegue caminhar com as suas pernas, bem traçados os seus planejamentos, principalmente nessa parte financeira. Em 2006, o Guarani também encarou outro fato inédito, o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. É neste período que o Guarani se torna um time de acessos e rebaixamentos seguidos, o chamado time elevador. O único ponto fora da curva foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009. Figura já bem conhecida pelos corredores do Brinco de Ouro, Vadão liderou o retorno à primeira divisão nacional. Quando a gente chegou em 2009, o time tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista. E eu tinha que montar o brasileiro. E pelo rebaixamento do Paulistão, é óbvio que existe um desgaste geral dos atletas. Então precisou mandar quase que todos os jogadores embora. A gente trocou o elenco todo. E isso num período de 15 dias. Porque o brasileiro ia começar. Então a gente montou um time em cima da hora e as coisas se encaixaram. O surpreendente Guarani de 2009 não era formado por craques, mas por um elenco muito equilibrado e contava com a seguinte escalação base: Douglas, Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Andrezinho, Kleber Goiano, Luciano Santos, Glauber e Walter Minhoca, Fabinho e Ricardo Xavier. Em 2010, o Guarani estava de volta à elite do futebol brasileiro. A expectativa do retorno aos tempos de glória era enorme,
Entretanto, a realidade foi diferente. Com uma fraca campanha na Série A, o clube ficou apenas na 18ª colocação, com 37 pontos, e foi rebaixado novamente à Série B do Brasileiro. O sobe e desce do clube continuava a acontecer. O elevador Bugrini só voltaria a subir no futuro. Ainda Careca, pé direito. Vai fazer pé direito, bateu, é gol! 2012 reservou momentos especiais à história do Guarani. Depois de um 2011 sem tanto brilho, o torcedor mal sabia que a trajetória daquela temporada seria tão inesquecível. Vadão foi o escolhido pela diretoria para começar a reconstrução do elenco para o estadual. Apesar das dificuldades financeiras e do pouco tempo para montar o time, a comissão técnica se pautou na busca de atletas experientes para fazer bonito no primeiro semestre. Então a gente foi montando assim, meio que na dificuldade, mas a coisa foi... Nós acertamos. A margem de acerto nosso foi muito grande. E aí nós montamos um time que também surpreendeu mais uma vez. A escalação base do Bugre naquele ano tinha Emerson, Osiel, Domingos, Neto e Bruno Recife, Wellington Monteiro, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli, Fabinho e Bruno Mendes. Nas quartas de final, o Guarani venceu o Palmeiras por 3-2. O destaque foi o gol olímpico de Fumagalli. Na semifinal veio a Ponte Preta, mas o torcedor bugrino, que imaginou Fumagalli como o herói da noite, o viu sair lesionado. Coube ao substituto Medina, que sequer seria relacionado, escrever um capítulo inesquecível. A Macaca vencia por 1-0, mas no segundo tempo, Fábio Bahia empatou. Depois vieram os gols do camisa 16, eternizados na memória do jogador. Fabinho lançou a bola de lá pro Danilo Sacramento aqui na direita. Danilo carregou, isso eu vindo sair do meio. Na marca do pênalti, assim, Danilo rolou para trás e eu cheguei chapando de direita. Esse foi a virada de 2-1. E o terceiro, que foi de cabeça, o Recife cobrou um lateral, Bruno Recife, eu toquei para o meio e a bola rolou, Danilo tocou para o Osiel e eu corri para o segundo pau. Aí o Osiel cruzou. E no segundo pau subi mais alto que o lateral e cabeceei para o chão. Esse foi o terceiro. Na final, o Santos e 2 derrotas, 3-0 e 4-2. A gente poderia ter tido uma sorte melhor, mas o Santos era melhor, sim, indiscutivelmente. O vice paulista foi o último bom momento antes de anos difíceis que estavam por vir. Em crise financeira, o Brinco de Ouro acabou arrematado em leilão. Dentro de campo, o Bugre amargou 4 temporadas consecutivas na Série C. Tinha muitas coisas erradas naquele ano de 2014, até a própria gestão do clube, com salários atrasados, problemas fora do campo. Depois veio 2015 e eliminação na fase de grupos da Série C. A retomada veio no ano seguinte, campanha sólida e vaga entre os melhores para disputar o acesso. No mata-mata, o Bugre teve de reverter placares adversos sofridos longe de Campinas. O acesso veio com vitória por 3-0 em cima do Asa, e a vaga na final foi possível após golear o ABC por 6-0. Eu tenho vários jogos incríveis aí, eu acho que o maior de todos, para mim, foi o 6-0 contra o ABC, sem dúvida. Fiz 3 gols no jogo, dei uma assistência, a gente reverteu um resultado improvável de 4-0, conseguimos fazer 6-0 no ABC aqui, eu com 39 anos já. E assim, um resultado que ninguém acreditava mais. Em 2018, o Guarani não bateu na trave como em 2017. Se antes o time fracassou em todas as competições, a nova temporada trouxe o acesso à primeira divisão do Paulista em vitória por 1-0 sobre o 15 de Piracicaba. A gente à frente conseguiu esse objetivo de classificar, fazendo uma campanha muito positiva, com o melhor ataque e coroando com acesso e esse título que levou o Guarani novamente para a Copa do Brasil, um qual também tinha tempo que não disputava. O Guarani, ele é uma constante metamorfose, constante. Nós conseguimos nesse período
intercalar grandes campeonatos e grandes conquistas com rebaixamentos ridículos. Em períodos grandes, assim, de 30 anos, acontecem modificações. Então, a gente não sabe daqui a 30 anos como vai estar o Guarani. Pode ser que ele esteja lá em cima de novo, né? Eu não vejo possibilidade em curto espaço de tempo, assim. Seria coisa para algumas décadas para frente.